Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o seu canal de notícias diárias do Mengão. E hoje galera, estarei trazendo para vocês aí mais um corte com todas as notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, que esse vídeo aí tá muito bom que eu preparei para vocês, tá ok? E desde já galera, eu peço a vocês aí que não é inscrito ainda no nosso canal, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Acione o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo e também deixa o like nos vídeos aí para ajudar o nosso trabalho. É muito importante a sua inscrição, é muito importante você deixar o like aí, que o YouTube entende que nossos conteúdos são relevantes e indica aí para mais pessoas. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui! O Sampaoli tem de melhor hoje na mão, né? O Arrascaeta é dúvida. Mas não deve jogar, provavelmente pela não vai jogar. E eu tenho sérias dúvidas de que, assim, que ele vai colocar em campo essa quantidade de jogadores do time titular, principalmente pensando no jogo do meio de semana contra o Fluminense, que é um jogo que a gente sabe que vai exigir muito fisicamente do Flamengo. Assim como já foi o primeiro, o Flamengo vem de um jogo. Mas ele fez algumas trocas também já no meio da semana, né, Pedrão? Se a gente for ver a escalação que ele botou na Libertadores. O jogo contra o Fluminense é na quinta-feira, né? De repente, talvez é um período de recuperação maior que talvez faça com que ele, de repente, coloque de fato mais jogadores titulares nesse jogo contra o Cruzeiro, que é um duelo muito interessante, porque são dois times ali que estão colados na tabela, né? O Cruzeiro é o quinto colocado, os dois times, se eu não me engano, têm 12 pontos, o Cruzeiro está na frente por um gol a mais de saldo. Então, o saldo tá 5-4. 5-4, o Cruzeiro tem um gol a mais de saldo, então assim, é um duelo ali direto na tabela e uma vitória ali, o Flamengo tá o Cruzeiro em quinto, o Flamengo em sexto, uma vitória pode alçar o Flamengo ali, se eu não me engano, até a terceira posição do campeonato. Então assim, é um jogo muito interessante da gente ver, de um Cruzeiro que vem sendo, embora venha de um jogo muito ruim contra o Cuiabá, uma derrota em casa, mas é um Cruzeiro que a gente vê, o jogo contra o Cuiabá foi fora da curva do que a gente vem vendo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Estava fazendo a conta aqui, se a escalação for essa mesma, o Sampaoli vai estar repetindo só 5 jogadores do meio da semana. Falei, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Gerson, Gabriel e Pedro. Cebolinha, Vidal, Varela, Davi Luiz e Felipe Luiz foram os outros que começaram, mas teve troca do goleiro também. Notícia ruim, né, pro Cruzeiro é a contusão do Ramiro. Sim. Ramiro teve uma lesão séria, ligamento cruzado, né, anterior do joelho. Risco de perder a temporada, né? Então, vai ter de passar por cirurgia. Eu acabei de falar do caso do Pato aqui. A cirurgia é muito parecida, né? No mínimo, são 6 meses e é um problema do Pepa, né, ao longo desse trabalho, porque foi perdendo a formação inicial de meio, ela foi meio que se desfazendo. Primeiro teve a questão do Richard, afastado por causa da questão das apostas. Antes teve o Matheus Vital machucado, que está voltando, mas não se sabe se inicia ou não. E agora a lesão do Ramiro. Deve ser um time com Felipe Machado, né? Talvez um pouco mais por trás, Neto Moura. E aí, se for o Vital, ou se vai ser o Alisson, como opções. Acho que pelo que vinha fazendo, acho que Vital é provável que o Vital comece. A questão é se ele vai começar depois desse tempo parado. O que eu acho interessante desse jogo... 3 jogos fora. 3 jogos fora. O interessante desse jogo é que a característica do Cruzeiro, embora, assim, ainda com esses problemas que o Flamengo vem tendo, a gente tende a olhar para o lado do Flamengo e ver mais qualidade individual de jogadores com trajetórias, né, que os projetam no mercado de uma maneira diferente, mais qualidade técnica do lado do Flamengo do que do Cruzeiro. Só que tem uma característica essencial desse Cruzeiro que testa justamente o que tem sido a grande interrogação do Flamengo, que é a competitividade, vigor, capacidade de ser intenso, jogo após jogo. O Flamengo que se apresentou no Chile foi um time de uma rotação bastante baixa. Cada jogo de alta intensidade do Flamengo, a cada jogo se seguiram contusões, perdas de jogadores. Parece que algo fisicamente também não está bem... Sampaoli tem dito, inclusive, isso nas entrevistas. O Cruzeiro é um time que joga em rotação muito alta. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Cruzeiro, né? O Pepa deve colocar o seguinte time aí para enfrentar o Flamengo no Maracanã neste sábado, 6h30 da tarde. Rafael Cabral no gol. William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e o Marlon, bom lateral, né? Do lado esquerdo. Felipe Machado, Neto Moura e o Alisson, ou o Matheus Vital, né?
Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Veja que é um ataque de bastante velocidade, né? Com 2 pontas rápidos, Bruno Rodrigues e o Wesley, e o Gilberto como centroavante. E o Flamengo? É um ataque que se encontrou meio nesse campeonato. E esse O Bruno Rodrigues tem sido fundamental. E esse ataque com esses 2 homens rápidos pelo lado, o Corinthians explorou um pouco isso no Maracanã. O Flamengo do Sampaoli, quando se instala no campo adversário, ele se organiza com 2 defensores, os 2 zagueiros, né? 2 volantes, 2 homens muito abertos, 3 meias por dentro e um atacante. O fato de você ter 2 homens na última linha fizeram com que o Corinthians tentasse quase sempre a bola rápida, porque os jogadores de lado, na verdade era o Roger Guedes, partia mais do centro para buscar a diagonal para o lado, né? Ele formou uma dupla com o Yuri Alberto. Aqui você vai ter 2 pontas. Resta saber como o Pepa vai organizar o Cruzeiro para defender quando o Flamengo se instalar no ataque. Se faz esses pontas descerem ou se pelo menos um deles como uma referência para usar as costas dos laterais do Flamengo que jogam devem jogar bem avançados nessa formação. E esses jogadores de lado do Cruzeiro, tanto o Wesley quanto o Bruno, têm sido importantes não só, obviamente, quando a gente fala de atacante, a gente pensa sempre no gol, sempre na chegada, né? Mas eles têm sido importantes, inclusive, no equilíbrio defensivo desse time do Cruzeiro. Você falava sobre o time que marca, o time que pega bastante. São 2 jogadores que têm funções táticas muito importantes nisso de conseguir, de fechar o lado do campo, de conseguir marcar, de dar essa combatividade. E vai ser interessante ver a forma com que os 2 vão conseguir atuar contra o Flamengo, não só no sentido de conter os avanços dos laterais, até porque a ideia da escalação do Flamengo é ter o Wesley e Ayrton Lucas, que são 2 laterais que se projetam bastante, mas também de conseguir explorar